Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e de vez em quando, sem uma periodicidade específica, eu trago aqui no canal, às vezes, vídeos sobre experiências pessoais ou sobre reflexões pessoais. Este vídeo vai ser um vídeo mais sobre reflexões pessoais. Claro que também tem alguma questão de experiência, né? Da vivência da sexualidade, mas este vídeo é um vídeo trazendo algumas reflexões, na verdade, que eu trouxe em alguns stories no Instagram. E depois eu fiquei pensando que seria interessante trazer também em forma de vídeo. Principalmente porque, principalmente o primeiro mito que eu vou trazer, os outros também são importantes, mas o primeiro mito é muito importante para a gente discutir uma coisa que é muito pouco discutida, né, que inclusive, os casos, né, que a gente tem de abuso que acontece com homens, né? E isso muitas vezes não é pensado, não é refletido. Eu não tenho uma história minha de ter vivenciado isso, mas a gente sabe que existe abuso sexual de homens. Isso é uma coisa que existe e às vezes isso não é tão falado. Existem alguns mitos em torno da ereção masculina em relação a isso. Os outros mitos, né, que eu vou estar trazendo tem a ver com alguns mitos que tá aí circulando, inclusive recentemente, com a figura do ex-presidente Bolsonaro, que traz a ideia de ser imbrochável. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente pensar um pouco sobre alguns mitos que existem em torno da ideia de ereção, né, masculina. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Então eu vou estar trazendo aqui 4 mitos, né, que estão relacionados de alguma forma com a questão da sexualidade masculina. E aqui e da questão da ereção, da ejaculação. E aqui eu quero já colocar algumas questões. Assim, quando eu falo sexualidade masculina, é claro que eu estou simplificando, né? Eu sei que o que eu vou falar aqui se aplica a qualquer pessoa que tenha uma experiência sexual, às vezes, com um órgão masculino, né? Relacionado ao masculino. A gente sabe hoje, se a gente for pensar, que essa questão do que é masculino, do que é feminino, ela é muito mais complexa. Se a gente pensa a questão da transexualidade, se a gente pensa a questão das construções sociais em torno da genitália, a genitália não define tudo. Mas aqui a gente vai estar, eu coloquei o título como sexualidade masculina só para simplificar. Não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que pênis tem a ver com ser homem ou coisas nesse sentido, né? Tanto é que há homens, inclusive cisgênero, que podem não ter pênis, né? Podem ter perdido o pênis num acidente. Então, assim, genitália não define as coisas. Mas aqui a gente vai pensar, são 4 mitos, e o primeiro mito eu acho que é o mais, assim, fundamental para a gente estar pensando, porque ele envolve uma discussão sobre abusos sexuais de pessoas masculinas, né? Então, acontece casos de abuso sexual de homens, ou casos de abuso sexuais de pessoas que têm um órgão sexual relacionado ao masculino. E esses casos de abusos sexuais, eles são menos discutidos. E há uma coisa que às vezes acontece da vítima desses abusos se sentir muito culpada, se sentir muito mal, porque durante o abuso, por exemplo, teve uma ereção, vamos colocar assim. E aí também existe aquele mito, né, de que o homem não consegue fingir orgasmo, né, de que quem finge orgasmo é a mulher, porque o homem, como que ele vai fingir o orgasmo? O pênis está ereto, ele vai ter uma ejaculação, então ele tá gostando. E aqui já começa a gente ter alguns mitos, né? Homem também consegue fingir orgasmo. E mais, ereção não significa que a pessoa está gostando da experiência sexual. Então esse é um primeiro mito que a gente vai desconstruir neste vídeo, que é o mito de que ereção é sinônimo de prazer, de que uma ereção sexual é sinônimo de que a pessoa está gostando do ato sexual, de que a pessoa está extraindo o prazer daquele ato. Uma ereção, quem é homem sabe, pode acontecer por motivos bem aleatórios, né? Uma pessoa pode ter uma ereção porque está usando uma cueca apertada, porque estava pedalando a bicicleta, ou porque o vento bateu. Então, ereção é uma reação fisiológica que pode acontecer por vários motivos. E podem acontecer por motivos que nem necessariamente tem um conteúdo ali de prazer sexual. Então, um homem pode ter uma ereção porque se esfregou num poste. Não quer dizer que ele está gostando do poste, que ele tem um prazer sexual no poste. Uma pessoa pode ter uma ereção porque estava com uma cueca apertada. Ou pode ter uma ereção porque... E aí, é muito importante da gente entender
Que há, inclusive, casos de pessoas que estão tendo uma experiência sexual muito desprazerosa e estão tendo uma ereção. Eu já ouvi uma história, claro, que de uma pessoa, assim, que teve uma experiência muito negativa, porque era uma pessoa que foi num acampamento, provavelmente desses de igreja e tudo mais, e durante esse acampamento ele dormiu. E aí, ali, enquanto ele estava dormindo, né, alguém veio, um outro homem, e realizou ali um sexo oral nessa pessoa. E aí ela teve uma ereção, a pessoa realizou o sexo oral, mas a pessoa estava naquele estado meio dormindo, sabe? Quando você tá tendo uma certa noção do que está acontecendo, que a gente chama de obnubilação, ou seja, é um estado semiconsciente. Talvez vocês já tenham experienciado isso quando vocês estão dormindo, né? E às vezes vocês estão ali naquele momento que você está quase acordando, mas você ainda está sonhando, mas você ouve o que tá a conversa na cozinha, né? Eu mesmo já gravei um vídeo falando até de uma experiência própria, de casos de a pessoa estar dormindo, meio acordada, e tem ali uma experiência de excitação sexual, que pode ser uma forma de sonambulismo sexual também. Tem um vídeo que eu conto da minha própria experiência sobre isso, e vocês podem procurar aí. Mas o que a gente está pensando aqui? Essa história que eu ia contar para vocês. Alguém chegou e realizou ali esse sexo oral. E a pessoa, quando ela acordou, ela ficou assim meio confusa, né? Peraí, eu lembro do que aconteceu vagamente, assim, tá na minha memória. Só que eu não sou gay, eu não sinto atração por homens, eu não gostei daquela experiência sexual. Não queria que aquilo tivesse acontecido. Mas aí a pessoa ficou assim, não, mas eu tive uma ereção. Então quer dizer que eu tava gostando? Quer dizer que estava bom? Quer dizer que talvez eu seja gay? E aí, o que é essa história que eu acabei de contar? É o quê? É uma história de abuso sexual. Essa pessoa foi abusada sexualmente. Percebe? Ela estava dormindo. Ela não consentiu com o ato. Se não tem consentimento, é abuso. Ela foi abusada. Ah, mas ela teve uma ereção, então estava gostando? Não! Percebe o quanto essa ideia de que ereção é sinônimo de prazer, de estar gostando, é perigosa? Então aqui é o primeiro mito, né, que a gente vai desconstruir. E aí pensa, tem pessoas abusadoras que são perniciosas, assim. Abusa de criança, mas a criança teve uma certa ereção. Abusadores sexuais que justificam o seu abuso porque a pessoa teve uma ereção. Porque a pessoa estava gostando, porque ela teve uma ereção. E aqui é muito, muito delicado esse assunto, mas é muito importante de ser colocado isso. Abuso sexual de homens é uma coisa pouco comentada. E é por isso que às vezes as pessoas não têm noção de que nesses casos de abuso pode sim acontecer da pessoa ter uma ereção e estar odiando aquela experiência, ser uma experiência extremamente sofredora, ser uma experiência extremamente desprazerosa, mas que tem uma reação fisiológica. Uma reação fisiológica que você poderia ter porque estava com uma cueca apertada, porque o vento bateu, porque a água do chuveiro estava mais quente. Então, o primeiro mito que a gente vai desconstruir aqui é o mito de que ereção sexual é sinônimo de prazer sexual. Até pra gente começar. Então, assim, não sei a quem esse vídeo chega, né? Mas talvez algumas pessoas tenham experienciado situações de abuso sexual em que ficaram excitadas. Não excitadas, né? Se a gente for usar o termo aqui para se referir à ereção. Apenas, fisiológica. Sem aquele sentido do prazer. Então, o que a gente pode entender aqui? Que não é porque você teve uma ereção que você estava gostando. Não é porque você teve uma ereção que você tem alguma culpa nesse abuso. De maneira nenhuma. Né? Porque a coisa mais triste de um abuso sexual é que as pessoas... A culpa, né? O mesmo acontece com mulheres. Tem mulheres que são abusadas sexualmente, mas elas tiveram a reação fisiológica do sexo. Né? Às vezes tiveram aquela... Porque tem, né, a parte fisiológica quando você tem uma relação sexual.
Então, às vezes, elas tiveram a reação fisiológica, entre aspas, muito entre aspas, do prazer. Não prazer no sentido de estar gostando, mas da mera questão fisiológica. E isso gera culpa. Mas é muito importante a gente ter em mente que isso não tem culpa nisso. É só uma questão fisiológica. Não quer dizer que você estava gostando. E é o mesmo vale, né, para pessoas. A pessoa vai e fica com alguém e fala assim: não, mas ele gostou, ele ficou com o pau duro. Ah, mas ela gostou, ela sentiu prazer. Se não teve consentimento, foi abuso. Não importa se a pessoa teve uma ereção ou não teve. É abuso. Se não teve consentimento da pessoa, é abuso. Se a pessoa não consentiu, é abuso. Se a pessoa consentiu no começo e depois não consentiu mais, e você continuou com o ato porque a pessoa estava, sei lá, de pau duro, é abuso sexual. Então isso é um assunto muito sério, por isso que eu quis desconstruir esse primeiro mito. Né? Há casos de abuso sexual em que há ereção por parte da vítima e não tem nada a ver com a vítima ser culpada. Então esse é um primeiro mito para a gente desconstruir. Esse mito é um pouco mais delicado, é um pouco mais difícil de considerar, de falar sobre, mas que é importante da gente pensar sobre ele. Agora, né, eu gostaria de considerar com vocês um segundo mito, que é o oposto. Né? Assim como ereção não é sinônimo de prazer, a falta de uma ereção não é sinônimo de desprazer, não é sinônimo de que a pessoa não está gostando. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Um homem pode ter uma relação sexual com uma mulher ou com outro homem, e acontecer de outra parte do corpo estar sendo estimulada, e a pessoa não está com uma ereção. Né? De modo algum significa que a pessoa não esteja gostando. Então, e até pode ser que a pessoa seja ali estimulada na região genital, mas por algum motivo do momento a pessoa não chega a ter uma ereção, não significa que ela não está gostando daquele momento. E aqui a gente também precisa tomar um certo cuidado, né? Que a gente tem uma visão de sexualidade muito focada em penetração. E se o pau, por exemplo, não está duro, não está penetrando, né? E aí a gente vai pensar sobre isso no terceiro mito também. Mas uma coisa que é importante da gente dizer é que não é porque a pessoa não teve uma ereção que ela não estava gostando da relação sexual. Isso, né, pode até acontecer das pessoas terem um certo complexo em torno disso, né? Então, às vezes, a pessoa fica com alguém que ali numa parte da relação sexual a pessoa não estava com o pau duro e ela fica pensando: nossa, então não gostou de mim, não fui capaz de excitá-lo. E não necessariamente. Não necessariamente. Da mesma maneira que ereção não significa que a pessoa está gostando, e a falta de uma ereção não significa que a pessoa não esteja gostando. E às vezes você mesmo, né? Às vezes você mesmo pode ter tido uma experiência na qual você estava numa relação sexual com alguém, você estava gostando daquela experiência, mas não teve ali uma ereção durante toda a relação, ou não teve uma ereção durante a relação. De modo algum, isso vai dizer se você estava gostando ou não daquela relação. Então é muito importante isso também, da gente não dar esse peso para essa questão da ereção, como se ela fosse aquilo que vai garantir para a gente que a pessoa está gostando, e a falta dela vai mostrar que a pessoa não está gostando. E aí a gente chega no nosso terceiro ponto, né? Que é a questão do broxar. E aí, o que é broxar, né? Quando a gente fala de broxar, a pessoa foi fazer sexo, chegou lá na hora, o pau não ficou duro. E aí a gente tem a fala do Bolsonaro: imbrochável. E aí eu fiz um vídeo, né, inclusive, falando sobre dispositivos do patriarcado, você pode conferir. O último dispositivo que eu considerei lá é o de eficácia. E para os homens existe uma cobrança social de eficácia sexual. Se o homem não mantém o seu pênis ereto, ele falhou. Ele falhou em ser eficaz na sexualidade. Porque homem tem que ser aquele que pega muitas mulheres. Homem tem que ser aquele que transa muito. Que é capaz de ficar com o pau ereto, mostrando a sua virilidade, a sua força. O homem é aquele para quem o desejo sexual é uma coisa natural, é do instinto do homem o sexo. E aí o que acontece quando o homem brocha? Nesse padrão de cobrança. Ele falhou. E aí vem toda aquela questão da culpa, da ansiedade, de pensar: nossa, o que está errado comigo? Será que eu tenho uma deficiência sexual? Será que na verdade eu tenho uma disfunção erétil? Mas não necessariamente. Então uma coisa que a gente vai estabelecer aqui é que broxar é normal.
Por que o Bolsonaro precisa reafirmar a todo momento que ele é imbrochável? Ora, só precisa ficar reafirmando que é imbrochável quem não é. Porque ninguém é. É um padrão que não existe. Broxar é uma coisa humana. Porque a pessoa pode broxar porque estava nervosa, ou porque estava ansiosa, ou porque estava no momento ali, não entrou no clima. Ou porque a pessoa falou alguma coisa que talvez quebrou o clima. Ou porque o ambiente, ou porque aconteceu alguma coisa no dia. Ou porque pode ser tantas coisas podem fazer uma pessoa broxar, que não necessariamente é uma disfunção erétil, que não necessariamente é um problema fisiológico. Podem ser várias coisas, coisas inconscientes ali da circunstância. E aí a gente precisa entender, normalizar o broxar. Entender que tá tudo bem. E que se a pessoa broxou, não significa que ela não estava gostando, que ela não gostou de mim. Né? Principalmente em relacionamentos, talvez um casal tenha que aprender a broxar juntos. Né? A entender que às vezes vai fazer sexo e vai broxar e tá tudo bem. Então, um elemento que a gente vai trazer aqui é que broxar é normal. Broxar faz parte da vida sexual normal. Porque o que a gente tem? A gente tem uma cultura que a gente é muito educado com a questão da pornografia, né? E você não vai ver uma pessoa broxando num vídeo pornográfico. Mas por que não? Eles têm que tomar um monte de remédios, têm que fazer vários sexos. Pra manter aquilo, tem que usar drogas. Então ele é uma coisa anormal. É um sexo anormal. Um sexo que não é o sexo da vida real. No sexo da vida real, pessoas broxam. E tá tudo bem. Não tem nada de errado. Claro, se é uma coisa que acontece de maneira persistente, se torna um padrão, pode ser que tenha ali alguma outra questão, pode ser, aí vai ser investigado, mas tá tudo bem. Às vezes vai ser uma questão psicológica, uma ansiedade por alguma questão que se repete. Pode ser que tenha ali uma questão biológica, fisiológica, talvez um medicamento que você tá tomando. Claro, mas aí tá tudo bem. Você vai lá procurar um psicólogo, você vai lá procurar um urologista, ou você vai lá procurar formas de lidar com isso. Mas se você brocha uma vez ali, outra ali, não tem nada demais. E se você foi ficar com alguém e a pessoa broxou, também não tem nada demais. A gente vive numa sociedade que cobra muito do homem a sexualidade. Então, esquece isso do Bolsonaro, imbrochável, imbrochável, imbrochável. Porque esse é um padrão de eficácia sexual, de performance sexual que não faz sentido, né? E por fim, vou para uma última discussão, que talvez cause muita ansiedade, muito conflito, que a ideia desse vídeo é justamente a gente poder desconstruir algumas, digamos assim, neuroses, conflitos em torno dessa questão da sexualidade. E uma última questão que eu queria trazer com vocês, que é o último mito que eu coloquei lá no Instagram, que é o mito, né, de que tem que ejacular na hora certa. E aí isso é bem interessante porque, assim, para quem é homem, né, quem tem um órgão sexual masculino, sabe que essa questão da ejaculação é uma questão bastante complexa, assim. Pode ser que você teve uma relação sexual que você gozou mais rápido, ou uma outra relação sexual que você demorou a gozar. E aí, a gente pode pensar assim, será que isso é um problema? E aí, de novo, é a mesma coisa da questão do broxar, né? Que hora que a pessoa vai ejacular? Pode ser em vários momentos, assim. E vai ter a ver com vários fatores ali do momento. Então, pode ser que numa relação sexual específica, eu acabe tendo uma ejaculação num dado momento, numa outra relação talvez demore mais. E aí é da gente entender que, claro, da gente entender que não tem, assim, a hora certa do gozar. Né? Tem pessoas, eu tenho que gozar ao mesmo tempo da pessoa que eu tô ficando. Nem sempre vai acontecer isso. Às vezes você vai gozar antes, vai gozar depois. E, de novo, talvez a gente esteja acostumado com aquela ideia de vídeo pornográfico, né? No vídeo pornográfico, as pessoas sempre gozam juntas. Parece que aí tá marcado o time. As duas estão sincronizadas no time. Na hora que um goza, o outro também goza. Mas isso não é a vida real. Na vida real, às vezes você vai mais rápido, outra pessoa mais devagar. E às vezes também nem rola de gozar, né? Às vezes você tá ali fazendo sexo com a pessoa
E às vezes você entende, tudo bem, foi legal o sexo, mas não chegou na hora da gente pensar do ápice. De novo, olha que ideia que a gente tem, né? De que esse é o ápice da relação sexual. Isso é bastante interessante. Quando eu fui falar da questão do broxar, eu esqueci até de mencionar essa questão de novo da penetração. Será que todo sexo tem que ter penetração? Tá, o pau não subiu, a gente não pode fazer outras coisas, estimular outras partes do corpo? Será que o sexo tem que ter penetração para ser sexo? Será que a penetração é o momento mais importante do sexo, o cume do sexo? E outras experiências que também são sexualidade, não contam? Não têm o mesmo valor? São menos importantes? São só preliminares? Não são sexo? E aí, de novo, será que o sexo não foi bom porque eu não cheguei a gozar na hora do sexo? E se eu não gozei, será que é porque... Não é nada, tudo bem, é o momento. Tem pessoas que às vezes pensam, eu fiquei com alguém, a gente transou, eu gozei, mas a pessoa não chegou a ter uma ejaculação. Quer dizer que ela não gostou do sexo? Não necessariamente. Então, que legal se a gente pudesse entender tudo isso que eu falei aqui. Que ereção não é sinônimo de prazer. Que homens também podem emular um orgasmo. Talvez também, a partir do segundo mito, a gente possa ser mais compreensível. A pessoa broxou, tudo bem. Outra vez que a gente for ficar, às vezes vai dar certo dela ficar com ereta. E se ela broxou, vamos fazer outra coisa. Vamos tentar outras estimulações. Ou talvez, assim, se a pessoa não tiver afim, também tudo bem. Porque às vezes também pode ter uma cobrança nesse sentido. Principalmente no mundo gay, né? Se eu não fiquei com o pau ereto, e aí tava esperado que ia ser o ativo, que é uma ideia bem problemática também, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, né? Porque é uma ideia de, a penetração é o que mais importa. Tem o ativo, tem o passivo. E se a pessoa não conseguiu ali ter uma ereção, então ela tem que ser passiva, ela tem que assumir a outra. Não necessariamente. Se a pessoa não tiver afim, tudo bem. Senão vira uma cobrança do tipo, se eu não conseguir manter uma ereção, então eu sou obrigado a continuar ali no sexo assumindo outras posições. Não. Então, que tal, que a gente pudesse ser muito mais compreensivo na sexualidade e saber que a gente não vive num vídeo de pornografia. Que o sexo nem sempre vai ser aquela coisa maravilhosa, que às vezes vai ser ruim, às vezes não vou estar bem pra transar naquele dia, às vezes eu vou broxar. Às vezes a outra pessoa com quem eu estou vai broxar. Às vezes a pessoa com quem eu estou não vai ejacular na mesma hora que eu. E tá tudo bem. Não significa que a pessoa não está gostando de mim ou que ela não está gostando do sexo. E aí, é claro que eu falo como homem de uma experiência gay, mas isso também vale, para as relações sexuais heterossexuais. Que a gente possa entender assim. E isso é muito importante. Eu acho que aqui a gente pode tirar, assim, 3 elementos pra gente pensar. Primeiro, entender isso, que o sexo não precisa ser aquele sexo ideal, que se eu brochei tá tudo bem, que se a outra pessoa broxou também tá tudo bem. Não quer dizer que a pessoa não estava gostando. Outro elemento, então assim, para que a gente possa ser mais compreensivo com o outro e também com nós mesmos. Não viver numa cobrança. E o terceiro elemento, tanto de não cobrar do outro, ser compreensivo com o outro, tanto de não cobrar tanto da gente, ser compreensivo conosco mesmos, também é o terceiro elemento que eu acho fundamental da gente pensar aqui, que é o que eu trouxe principalmente do primeiro mito. Você não precisa talvez ter rolado assim uma coisa que ficou tão explícita para você que era um abuso. Ou talvez você estava num sexo que você estava odiando. E aí a gente pode pensar em muita coisa, assim. Porque às vezes você pode até ter consentido com o sexo porque ficou constrangido ou por uma outra questão. E estava ali numa experiência desprazerosa, sofredora, mas porque teve uma ereção, parece que eu tenho que interpretar que eu estava gostando. Ou talvez eu fiquei com uma outra pessoa e ela teve uma ereção e eu tenho que interpretar que ela gostou. Não necessariamente. E aí eu acho que dos mitos, esse é o mais crucial, assim, da gente pensar, porque isso é uma coisa muito séria, E aí são essas discussões que eu quis trazer aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Claro, tanto da questão do broxar, quanto da questão do ejacular, demorar,
ou ejacular muito rápido. Se é uma coisa persistente, que é um padrão, claro que é importante que você procure ajuda psicológica ou ajuda de alguma forma. E também, se não é uma coisa, se é uma coisa que te incomoda, mesmo você achando, às vezes você não conseguiu entender, assim, ainda aceitar isso, se é alguma questão que está te incomodando, que causa ansiedade, é claro que eu sempre aconselho, procure um psicólogo, na via das dúvidas, procure um psicólogo, converse sobre. Então, se você está se sentindo culpado por uma experiência sexual, que você teve uma ereção, mas não foi uma experiência consentida, e você está ali se sentindo culpado, tá ali confuso. É sempre importante essa coisa de procurar o terapeuta. Se você, sei lá, broxou e aí isso causou uma ansiedade, agora você tá sempre com ansiedade que você vai transar de novo e vai broxar de novo. É bom procurar um terapeuta para conversar sobre. Mas que a gente já possa, nesse vídeo, desconstruir um pouco desses mitos de que o homem tem que estar sempre com a ereção, que não pode broxar, que tem que sempre ejacular na hora certa. E é por isso que eu quis trazer essas reflexões, né? Porque isso também é um efeito do machismo, né? O machismo, o patriarcado, ele tem um poder muito negativo sobre as mulheres. Muito mais intenso, muito mais cruel. Mas isso não significa que nós, homens, também não sejamos afetados por ele. E o machismo traz, entre outras coisas, essa cobrança de eficácia de performance sexual. E a gente precisa questionar isso, colocar isso em questão. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.